para a apresentação do painel A Sociedade Anônima do Futebol, o regime centralizado de execução e a efetividade da execução trabalhista, compõem a mesa. Como presidente de mesa, Sua Excelência, o senhor desembargador do Trabalho, José Pedro de Camargo Rodrigues de Souza, do Tribunal Regional da 15ª Região e convocado para a atuação no TST. Como expositor, Sua Excelência, o senhor ministro Alberto Bastos Balazeiro, do Tribunal Superior do Trabalho e coordenador do Comitê Gestor Nacional do Programa Trabalho Seguro. Como debatedora, Sua Excelência, a senhora juíza do Trabalho Simone Soares Bernardes, do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região. Com a palavra, Sua Excelência, o senhor desembargador José Pedro de Camargo Rodrigues de Souza. Boa tarde a todos e a todas, meus respeitosos cumprimentos e a acolhida a todos e também àqueles que nos acompanham pela mídia. Em primeiro lugar, agradeço à direção da INAMAT de haver convidado este velho juiz para presidir, ou coordenar, melhor dizendo, esses trabalhos nesta tarde. É uma honra muito grande, daí porque agradeço esse convite na pessoa do ilustre reitor da INAMAT, o ministro Maurício Godinho Delgado. O tema que nos traz nesta tarde, como enunciado, a Sociedade Anônima de Futebol, o regime centralizado de execução e a efetividade da execução trabalhista, é extremamente intrigante, porque, em alguma medida, há uma subversão feita pela lei e a opção legislativa não cabe ao magistrado, uma escolha soberana do Poder Legislativo, que pode ser impugnada apenas no caso de inconstitucionalidade. Mas essa lei, por ser nova e por trazer situações não antes vividas, nos causa, aos juízes, aos operadores de direito em geral, algum espanto, não é? O novo sempre perturba, mas nós temos que enfrentar e fazer essa adequação. Evidentemente que temos aqui duas autoridades para discorrer e questionar a matéria. A opção feita pelo legislador parece ter em mira uma busca de efetividade do crédito trabalhista, principalmente frente aos clubes de futebol, que todos nós sabemos, desgraçadamente, é onde reina a inadimplência, o desrespeito, o não cumprimento do título judicial trabalhista. Lembra um pouco a situação dos precatórios. Não é? Infelizmente, também vemos, referentemente aos precatórios, o empurrar no tempo para o seu cumprimento. Há pouco, uma outra reforma, a modificação do prazo, não mais em junho, mas em abril, para a ultimação do precatório, empurrando sempre a solução do crédito trabalhista, do crédito alimentar. A ideia que parece ter presidido essa novidade, ao instituir o regime centralizado de execução, seria, então, a satisfação do crédito trabalhista. Embora, de plano, já surja a questão dessa dilatação no tempo para o cumprimento. Há pouco, antes de entrarmos aqui,
Sua Excelência, o ministro Balazero, comenta e com muita objetividade esses critérios de precedência ou de valorar o idoso antes, por exemplo, do acidentado. É uma questão terrível você definir, não é? Doentes graves, créditos até 60 salários mínimos, a preferência de pagamento, gestantes, créditos que tenham um abatimento, não é? Há problemas terríveis, e aí ouviremos as sábias palavras de um e de outro dos expositores. Se o plano não é apresentado nos 60 dias, o que acontece? Vai acontecer a mesma coisa que se dá com a recuperação judicial, em que o prazo vai se elastecendo de uma maneira, e isso foi placitado em julgamentos do STJ? Que consequências haverá? Não é? O pagamento de obrigações, de débitos, diz a lei, o artigo 18, que privilegiará os créditos trabalhistas. E o plano, todavia, que definirá como isso será implementado. Mas pode haver uma concorrência desse sistema, tanto na esfera trabalhista como na justiça comum, estadual. E como vai ser essa interlocução? Não é? Há muitas questões polêmicas, e eu não vou mais levantar esses casos, e muito que eu levantei aqui, me perdoe, mas agora o que é mais importante é nós ouvirmos o ministro Alberto Bastos Balazero, e me permitam, vou falar resumidamente o resumo, o mini currículo do ministro Balazero. Sua Excelência é ministro desta Corte Superior, tendo tomado posse no dia 21 de julho de 2021. A perfeição teria sido atingida, ministro, me permite uma brincadeira, se fosse no dia 20 de julho. É o dia que o Santos Dumont nasceu, o dia que o homem chegou na Lua e o meu aniversário. Mas a coisa mais importante, e eu falo com todo carinho aos senhores, muitos aqui, amigos, colegas de tribunal, é o dia do amigo. Dia 20 de julho é comemorado o dia do amigo. Então, eu me sinto amigo de todos os senhores e do ministro Balazero. Sua Excelência é doutorando em Direito Constitucional, mestre em Direito pela Universidade Católica de Brasília, membro do Ministério Público do Trabalho, e isto é outra coisa que nos une, porque eu sou oriundo do Ministério Público, do Trabalho, do primeiro concurso, que completou 40 anos. Veja que tristeza. Agora em março, 40 anos. Mas a coisa que mais nos une é o senhor do Bonfim. Sua Excelência foi procurador-geral e presidente do Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho, diretor-geral adjunto da Escola Superior do Ministério Público, procurador-chefe do MPT na Bahia, porque é natural da Bahia, presidente do Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho e integrante do Conselho Nacional de Procuradores Gerais do Ministério Público dos Estados e da União. Advogado e autor de diversos artigos técnicos e revistas. Então, tenho a honra de passar a palavra ao ilustre ministro Alberto Bastos Balazero. Uma boa tarde a todas e a todos. Queria inicialmente cumprimentar meu presidente, desembargador Zé Pedro, estimadíssimo amigo, com quem temos ladeado diversas e múltiplas sessões do nosso Tribunal Superior do Trabalho, uma grande honra,
e colega do Ministério Público. Ele do primeiro concurso, eu do 14º concurso. Queria cumprimentar também minha estimada colega, magistrada Simone, que nos divide a mesa, com essa tarefa de debater um tema tão complexo e tão ainda novo e polêmico como a questão da SAF e as consequências na nossa execução e no mundo do trabalho. Queria também prestar um agradecimento aqui ao convite que me foi formulado pelo ministro Maurício Godinho Delgado, presidente também da minha terceira turma, o querido amigo conterrâneo Cláudio Brandão, e também do nosso estimado amigo magistrado Bruno Rodrigues, sempre presente em todos os eventos aqui, sempre organizando e dando o tom da nossa escola ao lado do ministro Maurício. O tema que nos é proposto hoje, colegas, e cumprimento todos os magistrados aqui presentes, é um tema efetivamente novo e com alguma carga de polêmica ainda. É a segunda vez com que eu debato esse tema. Eu estive recentemente em Minas Gerais, tratando do mesmo tema, e ocasião em que a gente compartilhou diversas visões, inclusive muito diferentes, sobre o tema, sobre as consequências da nova lei e as implicações que a nova lei tem na nossa seara laboral. E, nessa ocasião, a gente já relatava que a lei surge a partir de um contexto que, embora conhecido, é um contexto que precisa ser rememorado. O primeiro contexto que se pode dizer em relação à lei e ao que representa em relação ao endividamento dos clubes é que é fato que existe um grande endividamento dos clubes brasileiros. Nós podemos falar em endividamento crescente e um endividamento que perpassa, inclusive, a própria ampliação das receitas não corresponde ao endividamento, ou seja, há uma concentração de clubes aumentando a receita, que são exatamente os clubes cujo endividamento também sobe. Então, existe o cenário que nós temos é o seguinte: é um cenário de um contexto conhecido de problemas de gestão, isso é inegável, problemas de transparência, também é inegável, e um problema de endividamento. Isso aí acarreta, como muito bem pontuou o desembargador Zé Pedro, no não adimplemento das dívidas de diversa natureza, inclusive a lei tem repercussões em dívidas cíveis, e há uma série de artigos tratando do tema, e nas dívidas cíveis, que também não são adimplidas, evidentemente, sem o nosso privilégio, sem, inclusive, a nossa natureza alimentar que move o próprio direito do trabalho. O cenário que eu proponho aqui, evidentemente, é analisar o texto da lei, analisar os institutos mais próprios dela, o regime centralizado de execuções, a recuperação judicial, e tratar das polêmicas que envolvem essa abordagem. Aqui, o ponto que eu aludi há pouco instante é exatamente esse. Esse estudo é do Banco XP, ele traz tanto a dívida líquida quanto as receitas dos clubes, e ele aponta que até os clubes em que há endividamento elevado também estão envolvidos em questões relacionadas à receita. Por outro lado, curiosamente, há clubes com endividamento público, não só em relação a tributos, mas também em relação à alavancagem. Por exemplo, um clube que tem uma dívida quase toda composta pelo BNDES. Então, a gente tem um cenário, efetivamente, em que o endividamento ele é real. Se fala em 48 bilhões de receita do futebol em 2011 e 2020. E você tem um cenário, aí eu falando mundialmente, de 300 milhões de reais, você tem um cenário do Brasil de endividamento na casa de 9 a 10 bilhões de reais. Então, é realmente um endividamento elevadíssimo. E é esse endividamento que fomentou, evidentemente, ninguém deixa de reconhecer o papel que tem o futebol na cadeia produtiva do país como elemento catalisador de um ciclo econômico. E isso é inegável também. O futebol tem o ciclo econômico do entorno e tem um elemento catalisador. A questão maior, e por isso eu escolhi, conversando com os colegas, o debate com os colegas, inclusive, do gabinete, Lucas, que trabalhou comigo nesse tema, o elemento de preservação também da interpretação principiológica de qualquer legislação, e a legislação trabalhista tem um rito de interpretação muito próprio para examinar uma lei que nasce nesse contexto de endividamento, problemas de gestão e reconhecido inadimplemento. O parecer, à época, há uma coincidência curiosa, quando eu me encontrava no Congresso Nacional, caminhando atrás
da marcação, do agendamento da minha sabatina, coincidiu com a fase final do projeto. Eu me recordo que, numa determinada ocasião, eu encontrei alguns senadores tratando desse tema, e me recordo que a ideia inicial era compreender que os clubes tinham endividamento, mas também tinham uma baixa capacidade de solução do endividamento. Nós que acompanhamos dinâmica trabalhista, dinâmica da própria vida, sabemos que um determinado nível de endividamento ele é impossível de ser resolvido, até porque se torna muito mais atrativo o patrimônio do que propriamente a solução da dívida. Então, a ideia era compreender que a própria concentração de receita está em poucos clubes, e você melhorando o fluxo e a gestão, você teria um contexto de vencer as dificuldades financeiras. Evidentemente que a pandemia contribuiu para o momento de pior alavancagem da dívida. E isso não foi só no futebol. Em todos os cenários que nós vivemos, nós sabemos que as empresas viveram dificuldades na decorrência da pandemia. Claro que houve um fenômeno de reconversão logística, empresas que, na verdade, ganharam até tiveram maior renda na pandemia. Não é a regra. É a exceção, reconhecidamente, nosso querido conterrâneo aqui, estimado amigo Cláudio Brandão, que conduz a execução. Mas o cenário do futebol efetivamente contribuiu, a pandemia contribuiu para o maior endividamento de clubes de futebol. O que impressiona também é que a ideia inicial não era afastar as execuções trabalhistas da sucessão. A ideia era manter as execuções trabalhistas como excepcionalmente contempladas pela sucessão, porque há um endividamento tributário também, seria o segundo ponto. O primeiro endividamento é trabalhista, o segundo é tributário. Gravíssimo, e tanto que a própria lei faz remissões interessantes ao próprio regime de concentração de execuções. É um regime inspirado, inclusive, na lei de execuções fiscais, que nós utilizamos há muito tempo em lei de trabalho, que prevê, no próprio artigo lá 28, um regime de execução concentrada. Então, a inspiração, logicamente, é da experiência nossa na Justiça do Trabalho, do que chamam aqui de PEPT. Na Bahia não chamava de PEPT, mas eu aprendi na nomenclatura que chamava de PEPT. Estou vendo os colegas da Bahia aqui, eu não me recordava de chamar de PEPT. Mas havia a execução concentrada, e que esse regime era inspirado na própria lei da execução fiscal. Então, e essa ideia original ela foi quebrada. O regime de execuções ele inspirou, efetivamente, como eu havia dito, retornando para a lei de execução fiscal. A própria legislação, o compêndio da Corregedoria, ele trata muito desse assunto. Houve uma série de problemas envolvendo esse regime de execução. Eu me lembro de uma execução importante que havia no Hospital da Bahia, que era eterna. A gente lutava, eu era procurador-chefe, e a gente ficava sempre preocupado com o que a gente chamava até de bicicleta, que é a dívida que está no final, vai para frente, vai para o final, vai para o final, vai para frente. Parecia até uma precatorização, porque havia uma fila eterna. E um dos pontos que é combatido pelo provimento da Corregedoria é a inclusão de quem não esteja na faixa de execução. Porque se você estiver com a fase de conhecimento, evidentemente, que não é definitivo, você não poderia ser incorporado ao regime. A ideia da lei, efetivamente, é a criação da SAF. Essa ideia é central em toda a lei. Evidentemente que a pessoa jurídica original é uma ideia anterior, o próprio Estatuto do Torcedor. Havia, inclusive, há muito tempo, aquelas previsões dos times que viraram sociedades anônimas e viraram pessoas jurídicas, antes da associação civil, que é outro problema que nós temos aqui, outra dúvida que se leva, que é a questão de se você prevê que a associação civil, que é o clube, ele pode estar em recuperação judicial, a gente pode chegar a uma conclusão de que ele pode falir. E você teria uma falência de alguém que não tem patrimônio, porque é uma sociedade civil. Então, nós temos uma confusão, até conversava com o desembargador Paulo Régio hoje cedo sobre esse assunto. Nós temos uma confusão muito grande nesse tema. Mas a ideia central da lei, que é uma boa ideia, é uma ideia de ter uma empresa que tenha seja solúvel, que tenha capacidade financeira de arcar com as responsabilidades. A Constituição da SAF é prevista no artigo 9º. Os artigos centrais da lei, 9, 10, 11 e 12. 12 é um artigo fundamental, porque é um artigo que começa com a frase que a contrário senso, gera a conclusão de responsabilização quando não há cumprimento da lei. Eu me recordo muito quando alteração do artigo 442 da CLT, o ministro Cláudio se recorda, cooperativa, se houve uma cambalhota de uma série de pessoas, meu Deus, agora a cooperativa vai ter 13º, etc., etc., é o fim do emprego.
E eu me lembro que, pragmaticamente, um colega me disse assim, olha, se forem cumprir todos os requisitos, eu estou tranquilo. O problema desse tipo de legislação nova é a gente compreender que ela tem requisitos, e esses requisitos, num modo em que ela é restritiva em relação à responsabilidade, eles têm que ser rígidos em relação ao cumprimento. O artigo 9 tem essa questão dos anteriores ou posteriores, é o coração da lei, que é a criação de uma sociedade em que teria a limpeza do patrimônio, mas ela condiciona o próprio artigo 10, que é o artigo que prevê que a SAF tem a obrigação de repasse de recursos. Aqui tem uma grande diferença em relação à PEPT também, porque, vejam bem, a SAF ela gera recursos para a pessoa jurídica original e gera por 10 anos. Então, a gente tem que lembrar aqui, nesse ponto, se você passar para o regime concentrado, que você teria aqui uma obrigação muito rígida em relação aos repasses. E aqui o elemento de transparência, que faz parte da lei também, Conselho Fiscal, Conselho de Administração e uma série de requisitos de transparência gerariam o caixa para poder pagar o débito. O artigo 11 prevê a responsabilidade pessoal e solidária relativa ao repasse. Isso eu estou tocando aqui nos administradores, em relação a um outro ponto que eu vou tocar no final, porque ele fala aqui dos administradores da SAF. Mas, evidentemente, que nós temos que compreender também os administradores da sociedade original e do clube, né? Da associação civil, né? Porque, senão, a gente teria um paradoxo, né? O artigo 12 é o coração também, o 9 e o 12. O 12 é o seguinte: enquanto a sociedade anônima de futebol cumprir os pagamentos, é verdade o que é a forma de Constituição. Lendo ao contrário do senso, se não forem cumpridos os requisitos relacionados ao pagamento e aos repasses, evidentemente que a responsabilidade ela retorna. Então, você não tem aqui, como se poderia compreender equivocadamente, a meu sentir, também uma névoa de proteção e 100% em relação ao não cumprimento de obrigações. O modo de quitação, aqui as duas opções, ou é o concurso de credores, que seria exatamente o inspirado no PEPT, que é o regime centralizado, e a recuperação judicial ou extrajudicial, com aqueles problemas que eu vou tratar um pouquinho. Que eu me recorde, recentemente, eu me recordo do Sport Recife, são um dos clubes mais recentes a pedir a recuperação judicial no adotar o sistema da SA, da sociedade da SAF, perdão. Tratando da ideia do regime centralizado de execuções, aqui eu trato dessa rememória do artigo 28 da Lei de Execuções Fiscais, que nós usamos tantas vezes, que ele fala, inclusive, por conveniência, ordenar a reunião de processo. Então, isso aqui foi inspiração para o regime centralizado. E o próprio 889, que remete à Lei de Execução Fiscal. A ideia da própria lei do Estatuto do Torcedor, vejam que o Estatuto do Torcedor ele fala em concentração, mas ele tem uma diferença. O Estatuto do Torcedor ele se refere não somente a futebol, né? Então, a lei ela se refere a futebol masculino e feminino. Então, a lei seria mais específica, mas é já também a própria inspiração do regime implementado. Os princípios e diretrizes do regime centralizado são previstos em provimento da corregedoria. Vejam que são alternados as formas de pagamento. Então, você vê, há diferenças entre o regime do PEPT e o regime centralizado, para além da própria questão legal. A ideia de cooperação, a ideia de pagamento equânime dos créditos também é comum em todos os casos. Um aspecto interessante aqui, só do histórico, uma decisão ainda da época da relatoria do ministro Rieder, reconhecendo o benefício que há na reunião de processos e no regime centralizado. Eu acho que ninguém discute mais isso. Uma execução que você tem uma programação, que você permita a própria continuidade da empresa, ninguém se opõe. A questão é fazer o balanço entre isso e o pagamento, né? Regras do regime centralizado de execuções, o endereçamento, parece bobagem, mas o órgão especial, eu participei dessa sessão de julgamento da semana passada, decidiu um processo em que se reconheceu que a autoridade para o deferimento é do presidente do tribunal. É uma expressa dicção legal, mas em um tribunal tinha uma interpretação um pouco diferente. Nesse ponto, havia uma outra questão sendo debatida, mas se entendeu que o endereçamento é do presidente da corte. O regime centralizado prevê 6 mais 4 anos. Esse ponto é uma vantagem, porque aqui a gente tem uma limitação no tempo e no espaço, isso é importantíssimo. E para se avançar para os 4 anos, você tem que comprovar o pagamento do mínimo 60% da dívida original, também é outro ponto importante. Aí você tem que compreender que o pagamento original aí é uma compreensão também interpretativa.
tem que compreender, evidentemente, os acréscimos legais, né? Não é simplesmente... Porque senão você vai ter a famosa bicicleta, né? Você não vai ter o fim nunca da execução. Outro aspecto interessante é que isso aqui tem muita relevância para as dívidas cíveis, que é a questão de não haver regramento nos tribunais, no STJ ainda, tem um debate em relação aos tribunais. Porque, por exemplo, um ponto muito polêmico é a questão da exigência da SAF para o regime. Ao passo em que o TST, a Corregedoria, prevê expressamente a necessidade da SAF, tribunais de justiça têm reiteradamente entendido que não se faz necessária a SAF. Há um problema aqui de lógica do regime, acho que tem que interpretar no meio do caminho. Para mim, parece claro que o que se deseja com a lei é a SAF. Por outro lado, entendo que a SAF, aí é uma interpretação minha, não pode ela própria se valer, por exemplo, do regime concentrado. Me parece que aí nós teríamos algo circular e o objetivo de vencer a dívida não seria contemplado. Eu estou adiantando alguns debates em razão da hora. Regime centralizado, aqui o cenário é muito bem pontuado. O desembargador Zé Pedro trouxe algo que também me impressionou. Eu sempre entendi, desde a Faculdade de Direito, que o crédito sem trabalho era o mais privilegiado de todos, né? Em que nós estamos com crédito sem trabalho atrás de idosos, atrás de gestantes, atrás de pessoas com crédito de natureza salarial. Não estou aqui fazendo índices de mais ou menos importantes, estou só contextualizando que não é comum na nossa legislação. Isso aqui é algo diferente do que é previsto habitualmente na nossa legislação. A atualização de créditos aqui, sim, interpretação do Supremo. O artigo 19º tem que ser visto com análise do 1046, mas lembrando do tipo de tutela que nós estamos lidando, né? O tema 1046, isso aludo ao artigo 19. No próprio regime, aqui tem a questão do deságio, muito conhecida, conversão em SAF, a possibilidade de cessão de crédito a terceiro, um tema muito polêmico também, esse artigo 22. É polêmico em outras searas. Eu, por exemplo, no meu gabinete, eu interpreto que não é matéria para ser decidida na corte, é matéria para ser decidida no juiz de execução. Eu não consigo avaliar aqui no Tribunal Superior do Trabalho as consequências de uma cessão de crédito trabalhista, porque a lei aqui prevê a preservação, inclusive, do privilégio. Então, isso é um tema também muito polêmico também. A responsabilidade subsidiária da SAF em caso de superação do prazo máximo do plano. Isso é um ponto importante. Ponto de atenção. A lei, evidentemente, não revogou os outros procedimentos sobre... Tanto que eu destaquei que havia uma série de procedimentos de concentração de pagamentos. Como há uma série, evidentemente, não é o único. Se não é o único, ele não revogou os demais. Também aludo a decisão já dessa corte, inclusive da relatoria do ministro Guilherme Caputo Baixo, reconhecendo que prevalece todos os regimes. Esse também é um ponto interessante, que a natureza administrativa, o órgão especial assim interpreta. Evidentemente que aqui se refere ao nível de decisão impugnada em relação ao crédito, não é propriamente a formulação, há uma diferença, mas a decisão do órgão especial é nesse sentido. Pontos de tensionamento. Primeira questão, que parece muito estranha. Extensão do regime centralizado de execuções aos clubes sem SAF. É um ponto polêmico. Vejam, que não quer dizer que está vedada a PEPT, né? Mas a lei conduz para que haja o regime de quitação do débito. Me parece muito claro que a lei conduz à SAF. Não estou quintando se foi a melhor opção ou foi a pior opção, mas o que a lei faz é conduzir para a SAF, né? Me parece esquisito, há decisões em um sentido e em outro. Essa decisão é uma decisão importante do ministro Sérgio Pinto Martins, mas havia um porém nessa decisão aqui, é que estava ainda na vacatio legis. Então, ele estava aludindo aos 36 meses. Mas há entendimentos doutrinários que entendem que, aqui eu cito, que seria possível sem a constituição da SAF. Não me parece, a princípio, a melhor solução, porque aí você teria você não teria, inclusive, as responsabilizações que a SAF também gera. Então, nós teríamos um meio do caminho. Me parece correto interpretar que a lei deseja a instituição da SAF. Por outro lado, também não me parece interessante você imaginar que, e aqui é um ponto que também gera dúvidas, que a SAF ela poderia, ela própria, ingressar com pedido de concentração, o próprio regime. O regime que se entende hoje é o seguinte: a SAF, como é uma sociedade anônima, você poderia utilizar a recuperação.
Mas também a própria recuperação me parece, ministro Cláudio, muito esquisito, porque seria uma coisa circular, é uma coisa infindável. Seria um repasse de dívidas o tempo inteiro, né? Aí depois eu até brinquei com o desembargador Paulo Regis que viria a SAF da SAF, né? Porque se a gente teria uma dívida que não vai se pagando e ela vai gerando novas figuras jurídicas, me parece bastante esquisito você ter uma SAF com o próprio regime centralizado e também com a questão da recuperação, inclusive extrajudicial. Aqui a questão dos requerimentos, estou aludindo apenas polêmicas em que há os requerimentos. Há também uma questão interessante que a lei prevê, vejam que a gente tem que contextualizar, que a gente não pode fechar os olhos que há a possibilidade de fraudes. E isso aí tem que ficar bem claro. Se a lei prevê 60 dias para se apresentar o plano, a interpretação de que nesses 60 dias não pode haver constrição, ela é complexa, porque ela tem que analisar as circunstâncias do caso concreto. Porque senão você poderia gerar pedidos sucessivos, né, e gerando, com isso, esvaziamento patrimonial. Então, é algo que a gente tem que ter muita cautela ao analisar. Esse ato é polêmico. O próprio artigo 23, ele é o artigo que blinda. O artigo 12 e o artigo 23 têm essa interpretação em relação aos dois regimes. Mas ele também é interpretado ao contrário senso. Veja, enquanto o clube cumprir os pagamentos, é vedada qualquer constrição. Ou seja, caso ele não cumpra o pagamento, nós podemos interpretar que ele seria passível, sim, de restrições patrimoniais. Aqui eu aludo a questão civil. Os tribunais de justiça do Rio de Janeiro, Goiás e Minas Gerais concederam o pedido de suspensão com constituição patrimonial nesse período de 60 dias. É uma interpretação da justiça comum. Lembrando que, no nosso caso, nós temos o provimento da Corregedoria do TST. Ainda que os tribunais regionais não tenham, na maioria, regulamentado a questão da SAF, o TST já regulamentou e ele permanece a interpretação da Corregedoria do TST. Né? É exatamente o ponto que eu toco aqui, que a própria lei prevê que na hipótese de existência de órgão, centralização de execuções, o juiz centralizou será aquele que primeiro conhecer uma regra até de prevenção. O caso do TJ de Goiás é um caso interessante, que é o caso da inexistência de regulamentação no tribunal, e aqui prevalece o entendimento do TST, que é o entendimento que tem no TST, a matéria está suprida. O caso do TJ de Minas foi o contrário, ele enfatiza que deixava de apreciar porque não tinha regras que regulamentavam o tema. E aqui eu trago essa polêmica, informando que na Justiça do Trabalho já há o provimento da Corregedoria, que supera eventual omissão dos TRTs. Aí o ponto que eu aludi há pouco antes, se a própria SAF pode, eu trago os dois posicionamentos, não estou dizendo que eu penso sim ou não. Eu, evidentemente, estou para o lado de cá, que entendo que não pode. Mas ainda reconheço que não é algo nem perto de definido. Quem se responsabiliza se a SAF não cumprir as obrigações? A lei prevê a responsabilidade pessoal e solidária dos dirigentes, e há uma série também, colegas, de vedações, ocupação de cargos, isso é muito importante, isso é algo... A matéria da fraude tem um amplo espectro aqui, porque a própria ocupação dos cargos de gestão e dos conselhos fiscais de administração não é como é feita atualmente em clubes de futebol. Era feita pai, filho, árbitros de futebol, ele tem uma série de vedações. Quem está na atividade, quem não está, a oposição do técnico de futebol, do jogador que está na atividade, que não está. Então, esse ponto também é importante para a responsabilização solidária. Também o artigo 12 indica a possibilidade de constituição do patrimônio da SAF. É um artigo como se interpreta a contrário senso, ou seja, enquanto a sociedade cumprir as obrigações. Se não cumprir as obrigações, ela estaria sujeita da mesma forma. Quem se responsabiliza se o clube não cumprir o plano? Evidentemente, se você responsabiliza a SAF, você tem que responsabilizar o clube ou a pessoa jurídica original, ou seja, a natureza da pessoa jurídica. E a responsabilidade é respondida pelo próprio artigo 24, fala do prazo, o artigo 23 fala do prazo, e fala também da questão das receitas. Ponto nodal também é a questão de receitas em futebol. Existe uma série de pontuações, inclusive ações, inclusive o próprio caso da maior venda do futebol brasileiro, em que teria ocorrido essa pontuação de acusações no campo da esfera penal, ou até no exterior, de que não teria havido pagamento integral contabilizado. Essa questão da contabilização também passa a ser, de novo, relevante. Em caso de constatação de fraude, também há quem entenda que, para além dos dispositivos da própria lei, me parece também razoável, os artigos da CLT 10 e 448 não estão revogados,
de nenhuma natureza, inclusive relacionados à sucessão para o artigo 9º e etc. Mas o artigo aludo mais a questão de sucessão. Aqui é somente uma curiosidade sobre o regime civil, que não é o nosso enfoque aqui, mas apenas informando que esse debate também chega lá. Aludo em relação à recuperação judicial, que é outro tema, porque, vejam, o que é que se fala? O clube vai optar pela alternativa desse segundo e por exercer atividade econômica. Aqui é um ponto polêmico, porque na medida em que você pode ser sujeito à recuperação judicial, em tese, você poderia ser sujeito à falência. Então, é um ponto que você teria o próprio regime, porque a lei ela altera o regime do Código Civil e altera o regime da Lei Pelé. Lembrando que o Brasil não é o campeão de recuperação de crédito, né? Então, a gente está aqui uma informação que é dada, ele tem uma taxa de crédito abaixo da média da América Latina. Então, eu centralizei a comparação aqui. Tópicos que podem ser relacionados à recuperação. A recuperação ainda tem uma longa jurisprudência a formar no Tribunal Superior do Trabalho. O primeiro ponto é a questão da prorrogação do prazo, o pedido de suspensão do feito. Aqui, eu trago uma decisão do nosso estimado ministro Cláudio Brandão sobre o tema. Também trago uma questão relacionada à questão do grupo econômico, aqui um debate no momento também afeto, de algum modo, ao Supremo Tribunal Federal. Aludo ainda à questão dos sócios, tem sido a matéria de decisões repetidas no nosso TST, que o patrimônio dos sócios não teria salvaguardado pela recuperação judicial. Essa decisão ela é anterior à lei da empresa, do clube empresa. Então, vejam que ela tem que ser vista com moderação, porque ela prevê que, no regime anterior, exigiria demonstração de fraude. O regime atual, a própria lei alude às hipóteses em que ela considera fraude. Então, a gente tem que compreender, em 2016, tá? A gente tem que compreender no cenário em que legislativo em que ela se encontrava. Adquirente de ativos, a questão de sucessão, também é um outro ponto complexo. Na semana passada, eu levei a pauta da terceira turma, um processo que aparentemente destoava do meu entendimento original, mas eu compreendi e mudei até o voto antes da sessão e levei a pauta já com o voto já na nova toada, que é a questão envolvendo a não participação do credor, porque eu tinha uma imagem muito complexa na PEPT, daquele que não aceita participar da PEPT. Eu tinha uma imagem que era uma preocupação da não preservação do interesse dele. Ocorre que a recuperação judicial, e por isso ela é diferente, ela é um regime que há a democracia no momento de você, estou falando aqui legalmente prevendo, né? O momento da prestação do crédito e da assembleia de credores. Qual era o caso? Era o caso em que ainda não foi concluído o julgamento, o ministro Pimenta entendeu que a matéria não ensejava violação à coisa julgada, o ministro Godinho pediu vistas. Como é que eu estou entendendo? Pelo menos é o entendimento que eu apresentei. Se a matéria foi objeto, ou seja, se houve o concurso de credores, houve análise do crédito e da formulação do crédito, com todas as consequências. O credor retardatário, e é assim que segue a jurisprudência do STJ, ele não perde o crédito dele, ele apenas se submete, é como se fosse um ausente numa reunião de condomínio. Ele se submete ao que foi decidido em relação ao crédito formado. Parece, a princípio, que a gente violaria o princípio do protetor, mas a impressão que eu particularmente tenho é que, a contrário do senso, teríamos a hipótese parecida. Se você restringe, você teria uma hipótese de não conseguir efetivar o crédito, porque ninguém participaria da Assembleia de Credores. Se eu posso depois ficar fora e depois eu questionar. E nem muito menos da reunião de condomínio, né, colegas? Em relação à controvérsia das decisões, eu só direciono 2 pontos aqui. O crédito, a questão da bicicleta, né, essa questão do crédito devido pelo novos créditos ingressando. Nós temos que ter muito cuidado com isso. Não é possível, eu entendo que não é possível. Se o próprio regime do PEPT veda, então tem que ter muito cuidado em relação a esse ponto. O outro ponto é a questão do grupo econômico, mas a gente tem que tomar um cuidado, porque nós estamos com uma seara aqui, com a decisão do Supremo ainda analisando o tema. Controvérsias mais amplos, aqui são só perguntas para não responder nenhuma. Clube que não se transforma em SAF pode submeter a recuperação, já emiti minha opinião, minha visão. Clube de futebol, enquanto associação, se equipara à sociedade empresarial, a lei diz que são atividade econômica, mas
Se equiparar para efeito de recuperação é uma coisa, se equiparar para efeito de falência e demais consequências, meu amigo Lucas, é outra coisa completamente diferente. Incompatibilidade do artigo 25 com o artigo 1º, efetivamente esse é o tema, é o tema de cima, né? Porque há alguns casos, isso que o TST já enfrentou, das sociedades educacionais, das universidades. Então, haveria a possibilidade de você fazer uma equivalência dos clubes com as sociedades educacionais. É um entendimento. O outro ponto seria a falência aplicável, como é aludido, e, na hipótese de insucesso, você vai decretar a falência do clube. Finalmente, o último ponto é combate à fraude, e o combate à fraude começa cumprindo exatamente o que está na lei. Eu encerro só pontuando que o desafio é cumprir a lei, preservando a principiologia trabalhista, nós temos a principiologia trabalhista, a jurisprudência e a academia vão verticalizar a análise do tema, isso é inegável, e nós temos uma expertise, talvez até, poderia dizer, né, talvez com certeza, maior do que a jurisprudência civil no particular, porque nós temos a convivência com o inadimplemento, né? Então, a gente conhece mais a matéria também que lida com esse tema. É uma lei que tem um nobre objetivo, há de se reconhecer, mas também tem que ser adequada à nossa realidade. Muitíssimo obrigado e estou à disposição. Obrigado, ministro Balazeiro. A conclusão primeira que podemos tirar está feita pelo ministro. Devemos almejar o cumprimento da lei, sem esquecer, todavia, da principiologia trabalhista. Dando continuidade, então, ao nosso painel, agora o momento mais crucial, porque é o debate que será feito pela estimada doutora Simone Soares Bernardes, que é juíza substituta aqui do TRT da 10ª Região, mestre em Direito das Relações Sociais e Trabalhistas pelo Centro Universitário do Distrito Federal, integrante do Grupo de Pesquisa sobre Sindicalismo no UDF, especialista em Direito Público pelo Instituto Metodista Isabela Hendricks, foi analista judiciário do TRT da 3ª Região, autora de livros e artigos sobre direito do trabalho e direito processual. Antes, todavia, de passar a palavra à Sua Excelência, a doutora Simone, faço o registro da presença honrosa do ministro Cláudio Brandão e do ministro Hugo Carlos Scheuermann. Então, na continuidade dessas discussões aqui, como disse, eu tenho que fazer alguma provocação, não é? Porque o meu papel aqui não é só de ler currículo e, claro, cumprimentar todos respeitosamente, mas o grande problema, quem vai fiscalizar os repasses dos 20% e dos 50% dos dividendos? Quem vai fiscalizar isso? O deferimento é feito pelo presidente dos Tribunais Regionais do Trabalho. No PEPT era pelo corregedor. Não é? Até temos exemplos concretos, até de sucesso, me parece, na 2ª Região, ao tempo em que Sua Excelência, o ministro Sérgio Pinto Martins, era o corregedor. Ele conseguiu resolver o problema de um clube lá de São Paulo, a Portuguesa, Sociedade Esportiva Portuguesa. Exatamente. Então, nós temos, digamos, uma esperança que isso resulte em boas soluções para o crédito trabalhista. Não é? Agora, a questão também, estava aqui fustigando a doutora Simone, um crédito judicial irrecorrível, não é? Cujo trânsito em julgado ocorreu 1 ano ou tempos depois do plano aprovado e que esteja cumprido. Como é que ele faz? Ele entra lá na rabeira, não é?
ou ele poderia ter uma execução autônoma, mas o patrimônio está blindado. Não é? E se houver o inadimplemento, se surge essa notícia, como que haveria preferência, restabeleceria a preferência das penhoras outrora feitas? Porque no direito tem o princípio, ou tinha, né, que agora não sei mais se tem, do prius in tempore possior injure, não é isso? Quem primeiro chegou tem o direito, o melhor direito, não é? Na penhora, quem penhorou primeiro. E a própria lei também fala numa preferência. Não é? Pois bem, há muitas dúvidas, há muito ainda para nós aprendermos, daí porque, respeitosamente, passo a palavra à doutora Simone Soares Bernardes. Boa tarde a todas e a todos. Eu gostaria de agradecer ao convite, à Inamate e à comissão, ministro Maurício Godinho Delgado, que foi meu orientador no mestrado, ministro Cláudio Brandão, aos juízes também, Ana Carolina Gontijo, Cássio Manuel, Bruno Rodrigues, parabenizando pela essência e pela relevância desse evento. Gostaria também de registrar a imensa alegria e honra de dividir essa mesa com o desembargador José Pedro de Camargo, que já trouxe aqui, né, vários questionamentos, e também o ministro Alberto Bastos Balazeiro. E, depois de ouvir essa brilhante aula do ministro, já comecei a pensar na ousadia de ter aceito esse convite, né? Ou, na sua terra, como diriam, na ousadia de ter aceito esse convite. E não é para menos, afinal de contas, a temática envolvendo a SAF, ela é nova e, sobremodo, instigante e pujante, porque trata de paixão. E, como já ouvi também o ministro falar sobre isso, quando falamos de paixão, não é uma tarefa fácil e nunca será. E eu, como mineira e cruzeirense, também me sinto um pouco tocada com relação a esse tema, por 3 motivos. Primeiro, porque a lei da SAF ela foi concebida no berço esplêndido mineiro, né? Ela é um projeto de autoria do senador e presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco. Em segundo lugar, também porque o Cruzeiro foi o primeiro clube a dar as caras à tapa e criar a sua SAF. E, em terceiro lugar, porque, novamente, a doutora Adriana, TRT da Terceira Região, assumindo o seu protagonismo e tomando aí as primeiras decisões relacionadas com a SAF em temas extremamente espinhosos. E, portanto, acho que esse debate também me tocou de uma maneira muito pessoal. O futebol ele é reconhecido como o esporte mais popular do mundo. São 4,5 bilhões de pessoas acompanhando o futebol no mundo inteiro. Segundo a FIFA, entre 2011 e 2021, as transferências internacionais movimentaram 48 bilhões de dólares, ou seja, algo em torno de 300 bilhões de reais. No Brasil, o futebol é reconhecido como uma paixão nacional, o futebol é um símbolo fundamental da nossa identidade cultural. E, mais do que isso, o futebol também é um elemento impulsionador da economia. Conforme a CBF, o futebol brasileiro representa 0,72% do PIB nacional, o que significa um valor total de quase 53 bilhões movimentados em toda a cadeia produtiva do futebol, de forma direta ou indireta, gerando 156 mil empregos. Apesar disso, o Brasil ainda é reconhecido como um mercado exportador de jogadores, e uma grande prova disso está nas últimas convocações da seleção brasileira, em que a gente não constata quase nenhum jogador mais que atua, né, em campeonatos brasileiros. Quer dizer, apesar de nos definirmos como o país do futebol, com 150 milhões de consumidores de futebol, ele não representa 1% do PIB brasileiro. Na Espanha, por exemplo, o futebol representa 3,5%, 4% do PIB. Então, existe um grande mercado ainda a ser desbravado, e é óbvio que isso gera calorosas discussões. Durante longas décadas, o potencial do mercado do futebol brasileiro para atrair investimentos foi afetado por 3 grandes fatores. Primeiro, pela estrutura associativa dos clubes, muito mais movimentada pela paixão do que uma atuação empresarial. Em segundo lugar, a desvantagem do regime fiscal das associações, se comparada
com a tributação das sociedades empresárias e, em terceiro lugar, pelo risco de sucessão de investidores com relação às enormes dívidas do futebol. E assim veio, então, a lei da SAF, a Lei 14.193, que criou um microsistema de organização das entidades da prática esportiva futebolística, concentrada nessa figura nuclear da Sociedade Anônima de Futebol. O objetivo da nova lei, como muito bem colocou o ministro, é possibilitar às entidades de prática desportiva, nesse cenário do futebol, a utilização de bases típicas de uma sociedade empresária, trazendo novos paradigmas de governança corporativa, de controle, de transparência, e, assim, permitir o ingresso de novos investimentos, principalmente de investimentos internacionais. E, então, a lei da SAF ela veio calcada em 2 pilares: a possibilidade na moratória legal, mas também o fomento de novos investimentos. E, dentro desse contexto, a Justiça do Trabalho assume um papel grande, um papel de protagonismo. Afinal de contas, a maior parte dessas dívidas tem natureza trabalhista e, portanto, a interpretação jurisprudencial dos nossos tribunais, especialmente no tocante à responsabilidade das dívidas anteriores dos clubes, será de extrema e vital importância para definir se esse novo microsistema da SAF irá ou não contribuir para melhorar o cenário do futebol brasileiro, mas, principalmente, como ficarão os créditos trabalhistas. E, como toda lei nova, a lei da SAF traz inúmeras discussões já no âmbito doutrinário e também jurisprudencial, e eu quero destacar algumas delas aqui para ouvir o nosso ministro a respeito desses temas. Primeiro, eu quero destacar a questão da limitação temporal com relação ao regime centralizado de execuções, que, na minha opinião, a limitação a 10 anos já é um grande passo. Nós, da Justiça do Trabalho, sabemos que essa ideia da centralização de execuções, por muitas vezes, perdura longos e longos anos sem uma finalização, e, além nesse aspecto, pelo menos, definir um prazo máximo de 10 anos. A partir de 10 anos, passa a existir a responsabilidade subsidiária da SAF com relação a essas dívidas. Também quero destacar que essa previsão do repasse de 20% das receitas e também 50% dos dividendos, conforme previsão legal, está limitada para o regime centralizado de execuções. A princípio, não se aplicaria para a recuperação judicial, exceto se, obviamente, previsto, né, no plano de credores. E um primeiro tema, uma primeira discussão, que o próprio ministro já tocou, é com relação à legitimidade para requerer a instauração do regime centralizado. E, nesse aspecto, eu concordo com o ministro no sentido de que caberia somente para os clubes que já originaram a SAF, na medida em que entendo que a nova lei ela não pode conceder benefícios como o regime centralizado de execuções sem que as pessoas jurídicas se submetam às demais exigências legais de transformação da empresa, especialmente a governança, o controle orçamentário, a transparência, que toda SAF tem que cumprir. Além disso, se permitirmos que o clube original ele se utilize desse mecanismo do regime centralizado, nós não teremos a segunda fase da lei da SAF, que é o fomento, que é receber um investimento, já que, como associação, ela não poderia receber esses novos investimentos. E isso é totalmente contrário à própria ideia da lei da SAF. E, nesse sentido, eu dou muito bem o provimento da Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho, número 1, de 19 de agosto, que trouxe, em seu artigo 153, a expressa previsão de que o regime centralizado somente se destina às entidades que tenham dado origem à constituição da SAF. E, na mesma linha também, nós tivemos a resolução conjunta editada no dia 16 de maio pelo TRT da Terceira Região, com a mesma previsão. Uma outra pergunta, que também o ministro já nos adiantou o seu posicionamento, é com relação à aplicação do regime centralizado para a própria SAF. E, nesse sentido, também concordo com o ministro de que, a se permitir esse tipo de mecanismo, nós poderíamos ter aí mantendo-se eternamente essa questão da moratória das dívidas. Então, também concordo com ele que não se aplicaria para a SAF. Bom, a partir daí, temos alguns outros temas. O primeiro deles, o conceito de receita recorrente. O que seria a receita recorrente, que é destinada, né, em seu percentual de 20% para o pagamento dessas dívidas anteriores. A venda de jogadores seria
uma receita recorrente? Quais consequências existiriam no caso de o plano não ser apresentado nesse prazo legal de 60 dias? E, seguindo, temas que talvez sejam os mais espinhosos e os mais discutidos nos últimos tempos. Existe grupo econômico entre a pessoa jurídica original e a SAF? O fato de o clube deter participação societária na SAF implica, por si só, na formação de um grupo econômico? E se essa participação do clube for majoritária, há possibilidade de instauração do IDPJ para as dívidas pregressas das associações? E a sucessão trabalhista seria possível? Como fica a aplicação dos artigos 10 e 448 da CLT, no caso da SAF, especialmente quando mantida a prestação de serviços? Restariam afastados pelo critério da lei especial? Inclusive, agora há pouco, Vossa Excelência destacou que no projeto original da lei, né, existiria a previsão da sucessão, que foi retirada ao longo da votação. É sabido que o TRT de Minas, com o seu protagonismo de sempre, já decidiu pela existência de grupo econômico e também de sucessão, no caso do Cruzeiro, em razão da ideia da comunhão de interesses integrados desses reclamados. Há doutrina bastante divergente sobre o assunto e eu gostaria muito de ouvir o ministro a respeito desses temas. Muito obrigada. Vejam o tamanho da minha tarefa, né? Só preciso interpretar a lei da SAF. Só. Eu até brinquei na entrada aqui, uma primeira brincadeira perigosíssima, quer dizer que na Bahia a gente não tem rivalidade. O ministro Cláudio está me olhando aqui, porque só tinha um time na Bahia, mas mas eu vou usar a frase correta, ministro Cláudio. Eu pouco entendo de futebol porque torço para o Bahia. Então, é uma constatação, até pela condição que ele encontra. Com o SAF ou sem SAF, ele não tem ganho nada, né? Os temas que tanto o desembargador Zé Pedro e a doutora Simone trazem são temas interessantíssimos, são o coração de todo o problema. A lei, me parece, doutora Simone, que ela peca principalmente nos detalhes dos andamentos. Há uma pergunta simples: qual a consequência de não se ingressar com o plano de 60 dias? Para nós, parece muito lógico que é um indeferimento da tramitação, né? Mas tem consequências na medida em que houver, por exemplo, restrição de patrimônio. Então, a lei deveria ter algum tipo de encaminhamento em relação a esse tema que faz com que a matéria caminhe totalmente para a seara jurisprudencial. Também me parece muito claro a questão da legitimidade. Eu não estou nem entrando no mérito se a melhor opção é exigir a SAF ou não exigir a SAF. Me parece muito claro que a lei quer a SAF. Isso aí está muito claro, porque todos os institutos da lei se remetem à SAF e criam, inclusive, proteções que a SAF derivaria. Tanto proteções de transparência, me parece, há uma série de artigos da lei que tratam de transparência, e achei muito um ponto fundamental, alguns pontos tocou, um ponto fundamental que o doutor Simone tocou, a questão das receitas. Esse é um problema central. O desembargador Zé Pedro tocou na questão de quem fiscaliza, né? A doutora Simone trouxe qual o conceito de receita. Então, me parece, por exemplo, que o maior patrimônio de um clube de futebol são os jogadores. Isso aí eu acho que ninguém discute. Tanto que a lei tem um momento interessante em que ela fala transferência de patrimônio para a SAF, ela veda, por exemplo, que a integralização seja feita unicamente com marca, seja feita unicamente com o patrimônio imaterial, porque ela compreende que há também uma vinculação de patrimônio a jogadores, de patrimônio ao próprio comércio, porque o futebol ele tem um quê de comércio, isso é inegável. Tem o nosso quê de paixão, até me lembro, eu teria isso em Minas, né? O campo da irracionalidade, ele perpassa o futebol nesse ponto, mas ele não pode perpassar a irracionalidade no momento de cumprimento de uma lei. Então, para mim, em relação à receita, para mim, a venda de jogadores, ela é receita do clube, e aí a gente vem para a questão da transparência. As atividades que sofrem mais problemas de endividamento têm na sua gênese muita questão de divisas, né? De sonegação fiscal, né? Então, para mim, a lei tratou muito en passant desse ponto, porque a questão dos jogadores, por exemplo, envolve debates, ainda mais que os maiores comércios, as maiores vendas de jogadores são para o exterior. Então, a lei, para mim, deveria ter tratado.
Inclusive, o deputado Pedro Paulo, que esteve no evento lá de Minas Gerais, ele está trabalhando em um novo projeto para aperfeiçoar, e alguns dos investidores questionam, não nesse ponto, evidentemente, né? Mas questionam alguns permissivos de responsabilização, que não me parecem, nesse ponto, corretos, meu entendimento, pelo menos, mas poderíamos aproveitar para inserir também a questão de receita, a questão de divisa, a questão de clareza em que constitui o repasse para o 20%. Porque se você imaginar, por exemplo, que um clube vai ter o pagamento da dívida emanado de frequência no final de semana daqueles que têm clube social, ou do pagamento de parcela de sócio, nós aqui não temos um discernimento completo para entender que isso aqui não é real, né? Então, nenhum clube vai conseguir, com frequência de piscina de final de semana e receita não, pagar com o débito. Paga o débito com o momento em que o maior ativo dele se valoriza e ele consegue comercializar o ativo dele. Então, esse ponto, para mim, é fundamental. Tanto a questão do direcionamento, de que tem que ter a SAF tem que ser um instrumento de transparência. Em relação à pergunta de quem fiscaliza, que se relaciona à Receita também, um ponto que eu acho bem interessante, que nós vivemos isso, inclusive foi pontuado aqui, eu e o desembargador Zé Pedro somos egressos do Ministério Público, havia um debate muito interessante, minha irmã é promotora de justiça, e tem uma atribuição muito interessante do Ministério Público Estadual, que é fiscalizar as fundações, né? Isso aí é uma atribuição expressa, ela é diferente, né? Então, tem uma interpretação clara em relação às ONGs de que não poderia haver essa fiscalização. Então, o receio que se tem, evidentemente, é que você não possa ter o controle sobre essa efetiva aplicação, salvo dentro das esferas próprias ou das esferas criminais. As esferas próprias seriam os conselhos, e aqui eu volto a insistir que a composição dos conselhos é importante, porque no futebol a gente é acostumado a ver a questão de pai e filho e essa coisa essa coisa exatamente própria da paixão e longe da gestão, né? E a questão também da parte criminal. Um outro aperfeiçoamento é uma clareza quanto a quem fiscaliza. Claro, a gente tem a Receita Federal, a gente tem todos os organismos que fiscalizam a empresa em geral. Até porque a SAF também se submete à Lei 6.404, a lei da SA, né? A lei lá de 76. Então, ela tem a gerência, tem a gerência também da lei da SA. Tem ações em jogo, há controle também sobre a geração de debêntures. Vejam, geração de debêntures é algo muito sério. Geração de debêntures tem influência em derrubar uma bolsa de valores. Aqui estou falando uma coisa a grosso modo, né? Mas é algo muito sério. Então, se você tem geração de debêntures, nada mais claro do que haver uma fiscalização muito mais rígida. Estou querendo me recordar agora dos outros pontos, que a matéria ela é tão extensa. Em relação também aos prazos, eu acho importante, também entendi como um ganho, a questão dos prazos de fixação, de limitação. Aludia que é um fato real de um hospital. Imagine, quem gostaria de ser o autor do indeferimento de um regime de concentrado de um hospital? Mas se chegou ao ponto que o hospital ele não se sustentava. E a bicicleta que eu aludia é exatamente o último que saiu, entra no final da conta daquele que está pagando. Isso não existe, isso é uma coisa que não é essa a intenção da lei. Então, por essa razão, me parece uma vantagem muito clara a questão da limitação. Tenho medo das interpretações das contagens de prazo em relação a essa limitação, porque entendo que, como se trata de matéria de restrição de direitos, nós temos que interpretar também de forma restritiva. Então, é um tema que os irmãos lembravam dos tempos vetustos de legislação da nossa antiga lei de interpretação do Código Civil, né? Lei de introdução do Código Civil. Então, restrição de direitos, você vai interpretar de forma restritiva. Então, a lei tem muito a caminhar, não é algo a ser descartado, não é algo para ser atacado, mas é algo porque eu acho importante ser cumprido. Para ser cumprido, ela precisa ter. O ponto final, que eu deixei para o final, eu compartilho, e eu era voto dissonante na SDI 2 em relação ao tema do grupo econômico, porque eu sempre entendi o grupo econômico como empregador único, que era algo que me deixava muito confortável ao votar, porque eu sempre entendi que as situações excepcionais eram situações excepcionais e a ampla defesa ela se perfazia no momento em que há garantia, exatamente pela confusão gerada pelo não pagamento e pela identidade que gerou a caracterização como grupo econômico. O Supremo Tribunal Federal vai se debruçar sobre a matéria agora. A questão da SAF ela é um pouco mais complexa em relação ao grupo econômico, porque ela envolve também, e eu faço essa distinção em diversos processos,
Porque eu não posso entender que grupo econômico é fraude, né? Então, se você vê lá uma confusão... Eu digo assim, ó, nós estamos votando em grupo econômico ou confusão patrimonial? Porque me parece muito claro em muitas hipóteses que o debate, às vezes, aparece como grupo econômico, mas é autêntico o caso de confusão patrimonial. Você não sabe quem é... eu não quero citar caso concreto, me vem à mente caso concreto, né? Casos em que existem identidades aparentes, empresas têm cores muito parecidas, nomes muito parecidos, e que a gente vive numa sociedade, a gente não é bobo, né? A gente não nasce, eu sempre digo que ninguém nasceu, procurador de trabalho, juiz de trabalho, ministro da STF, a gente nasceu, então, história de vida. E a gente compreende o mundo como ele é. E é bom que seja assim, para que a gente não se isole, não se encastele. Então, nesse sentido, eu teria dificuldades em cravar a matéria do grupo econômico, mas me parece que, na maioria dos debates, é um caso envolvendo também não é exclusão, caso de confusão patrimonial. Não sei se eu consegui abarcar todas as situações, mas é porque o tema é muito palpitante. Com certeza, ministro. O senhor conseguiu abarcar todos os temas e trazer muitos esclarecimentos. Eu acredito que esse espaço de debate ele é fundamental, porque estamos diante de uma legislação com novos conceitos, com novos institutos, e é fundamental que a gente amadureça essas ideias, porque temos uma situação muito específica de um ambiente em que os clubes têm um grande endividamento, em que pese teriam um espaço aí para ser um empreendimento que traria uma quantidade muito maior de empregos e que, né, poderia colocar tantos outros brasileiros dentro da sociedade. A gente sabe que o futebol ele num país como o nosso, de grandes desigualdades sociais, é um caminho para muitos que não têm acesso e, portanto, acredito que também devemos ter essa preocupação social com a questão do futebol. E acho que, mais do que tudo, precisamos ser fortes nesse momento e sei que temos um longo caminho pela frente e que é fundamental que a gente tenha essa consciência de que precisamos respeitar a vontade, que é a vontade democrática do legislador, mas também, ao mesmo tempo, assegurar o nosso papel como magistrados do trabalho na defesa dos direitos fundamentais dos nossos trabalhadores. Agradeço a atenção de todos vocês. Muito bem. Caminhando, então, para o encerramento, eu reitero os agradecimentos ao ministro Maurício Godinho Delgado, reitero os cumprimentos ao ministro Hugo Carlos Scheuermann e, particularmente, ao ministro Balazeiro e à doutora Simone. O que eu notei um certo privilégio da doutora em relação à terceira região, mas não vamos entrar em polêmicas, não é? Até porque a doutora falou sobre o Cruzeiro, mas o Cruzeiro, eu pego o gancho exatamente para pontuar uma coisa. Ele pretendeu um regime de execução concentrada, empurrou, com todo respeito, por um bom tempo, mais que os 60 dias e mais do que ano, e aí entrou com uma recuperação judicial. E, ao invés de, no máximo, um prazo de 10 anos, 6, com cumprimento de 60%, ganha o direito de mais 4, na verdade, na recuperação, ele obteve 12 anos. Este, por exemplo, é um grande problema, que nós, com todo respeito da Justiça do Trabalho, ficamos vendidos. E a coisa que, nesses mais de 35 anos, me deixa louco, é ver a nossa decisão esvaziada como se fosse uma bexiga estourada com uma agulha. O Poder Judiciário vive uma crise de desprestígio, o Judiciário trabalhista, de desmonte, não é? Mas eu não vou tocar esses assuntos, que até peço desculpas, porque às vezes eu me empolgo e tenho que cumprir meu papel à risca, e sintetizando, então, o de agradecimento a todos, o carinho da audiência, e particularmente a doutora Simone e ao ministro Balazeiro. Então, está encerrado o painel, e vou agora passar a entrega do certificado ao
estimado ministro Balazeiro. E agora, a doutora Simone. Uma boa tarde, obrigado. Agradecemos as manifestações de Vossas Excelências. Neste momento, o dispositivo será desfeito e, em instantes, retornaremos com a programação.